tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um problema bem específico, mas que vai nos levar a uma conclusão muito geral. Hoje nós vamos falar sobre o problema da velocidade. Como determinar a velocidade de um automóvel, por exemplo. Tá certo? Então vamos pegar um exemplo aí realmente bem específico e ver como isso nos leva a um resultado bastante interessante. Tá certo? Então, ao final nós vamos chegar a um ponto de muito interesse no cálculo diferencial e integral, tá certo? Então vamos começar, vamos para a nossa aula de hoje. Pois então, pessoal, o que vocês estão vendo aí na apresentação é um mapa com algumas estradas do estado da Paraíba, certo? Então, o nosso problema é o seguinte, nós vamos fazer uma viagem. Nós vamos fazer uma viagem da cidade de Souza, que fica aqui, é onde eu estou nesse exato momento, e nós vamos sair de Souza, fazer uma viagem até a capital da Paraíba, até a cidade de João Pessoa, tá certo? Que é, na verdade, minha casa, meu lar, tá joia? Então, vamos sair de Souza e vamos até João Pessoa, vamos sair da terra dos dinossauros aqui na Paraíba e vamos fazer essa viagem através da BR-230 até João Pessoa, a chamada terra onde o sol nasce primeiro, tá certo? Onde o sol nasce primeiro na América, no continente americano, tá certo? Então, vamos visitar a praia aí no fim de semana, tá certo? Então, eu faço essa viagem, Souza, João Pessoa, tá bom? Porém, a pergunta que alguém me faz é: eu costumo fazer essa viagem, percorrer a BR-230 e gostaria de saber o seguinte: com que velocidade você passou ali na cidade de Santa Luzia, que é uma cidade que fica próximo à metade do caminho, digamos assim, tá certo? É uma cidade que tem uma serra, a famosa Serra de Santa Luzia, uma estrada um pouco perigosa, né, bastante sinuosa. Então é uma pergunta interessante. Com que velocidade você passou lá na cidade de Santa Luzia? Em geral, tudo que você faria seria olhar o velocímetro do seu carro e dizer: eu passei nessa cidade com tal velocidade. No entanto, para efeitos didáticos aqui, o nosso velocímetro está quebrado, ele não funciona. Então, nós temos que responder essa pergunta sem usar o equipamento eletrônico, sem usar o velocímetro do carro, tá certo? Então, como é que a gente faria essa suposição aí de qual é a velocidade que a gente passou em Santa Luzia? Bom, o motorista ele vai pensar sobre essa noção de velocidade, o que é que significa a velocidade, tá certo? E vai lembrar de aulas antigas que já teve, talvez ali pelo ensino médio, pelo ensino fundamental, e pense: poxa, mas velocidade é algo que a gente pensa lá em quilômetros por hora, então pode ter a ver com a distância percorrida, né, o quanto a gente se desloca, e tempo. Então, vamos fazer o seguinte, pensou o motorista. Vamos dizer que eu vou criar esse sistema aí, onde a cidade de Souza representa o tempo inicial, um tempo que seria a 0 hora, é o início da viagem, e representa também a posição 0, a posição inicial. É onde eu começo a viagem, então é o quilômetro 0, tá certo? Por sua vez, a cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, representaria o tempo t igual a 6 horas. Então, esse motorista está dizendo que levou 6 horas para cumprir esse trajeto aí. Na questão posição, na questão coordenadas, né, a João Pessoa representaria essa posição 444 quilômetros, ou seja, são 444 quilômetros de distância entre Souza e João Pessoa, tá certo? Então, o nosso motorista vai desenvolver essa ideia e pensar: olha, o que é essa velocidade? O que quer dizer a velocidade? E ele vai chegar nessa conclusão aí. Olha, eu posso dizer uma velocidade média, eu posso escrever uma velocidade média considerando esses ponto inicial, ponto final e o tempo que leva para a gente percorrer esses pontos. Então, por definição, a nossa velocidade média vai ser isso aí, uma distância percorrida
durante um determinado tempo, tá certo? Porém, o nosso motorista só registrou o tempo inicial lá em Souza, o tempo final lá na cidade de João Pessoa, tá certo? Então, nos cálculos do motorista, qual seria essa velocidade média, considerando todo o trajeto, né, de Souza a João Pessoa? Os 444 quilômetros da distância total, dividido pelas 6 horas que levou para percorrer essa distância. Então, uma média de 74 quilômetros por hora, tá certo? Sendo que a pessoa que escuta isso talvez não fique muito satisfeita, nós vamos ver por quê. Tá certo? Então, ó, a velocidade média representa uma variação na sua posição. É a sua posição final, ou seja, a cidade de João Pessoa, menos a sua posição inicial, que seria a cidade de Souza. Para facilitar a nossa vida, né, nós chamamos Souza do ponto 0, o ponto 0 quilômetro, enquanto João Pessoa seria o ponto 444. Tá certo? Pela mesma coisa com relação ao tempo, né, para facilitar a nossa vida, o tempo inicial aqui em Souza foi o 0, enquanto o tempo final lá em João Pessoa representou as 6 horas de viagem. Tá certo? Então, ó, a nossa velocidade média é definida dessa forma aí, onde eu estou chamando a posição de x, tá certo? Então eu tenho a posição no tempo final. Então perceba a importância disso aí. A posição ela está relacionada com o tempo. Para cada momento no tempo, eu tenho uma posição bem definida, tá certo? Então isso aqui é a posição no tempo final. E isso aqui ao lado, é a posição no tempo inicial. Tá certo? Então, posição no tempo inicial, no caso, seria a cidade de Souza. Posição no tempo final seria a cidade de João Pessoa. Tá certo? E aqui embaixo eu tenho o tempo final, representado por TF, com Fzinho subscrito, né? E TI, o tempo inicial. Então, seja lá quem perguntou ao motorista, o motorista vem com essa resposta. Olha, eu tenho a velocidade média de 74 km por hora por todo esse percurso aí. Mas será que quem escuta essa resposta fica satisfeito? Será que 74 km por hora é realmente uma boa resposta? Por que não seria? Por que não é? Olha, porque você está pegando a velocidade média de uma distância gigantesca. O seu objetivo é a cidade de Santa Luzia. Mas durante esse percurso, de Souza até João Pessoa, haverão momentos em que você dirigiu bem devagar, momentos que você dirigiu mais rápido, que você passou por cidades muito lotadas ou com um trânsito um pouquinho mais difícil, que vai impactar no tempo que leva para você fazer aquele percurso. Enfim, existem várias coisas que podem influenciar essa velocidade média aí. Então, de cara, eu já posso dizer que 74 km por hora não é a melhor resposta para essa pergunta, né? Lembrando, a pergunta é com que velocidade o motorista passou na cidade de Santa Luzia, tá bom? Então, como é que eu posso melhorar essa resposta? Primeira coisa que o motorista vai fazer numa próxima viagem é reduzir aí o intervalo relacionado às cidades em que ele verifica esse andamento, essa mudança com o tempo, tá certo? Então, o próximo passo é: não vou pegar Souza, João Pessoa, eu vou pegar cidades mais próximas lá de Santa Luzia. No caso, por exemplo, estou escolhendo aqui a cidade de Patos, uma cidade chamada Patos, cuja posição seria 130 quilômetros depois da cidade de Souza, que seria o ponto 0, lembrando. E o tempo para chegar lá, 2 horas, ok? E eu vou também pegar a cidade de Juazeirinho, que seria já depois da cidade de Santa Luzia. Tempo para chegar lá, 3 horas, e a posição 220 quilômetros. Tá certo? Então poderia pegar esse novo intervalo aí e qual seria a velocidade média que eu encontraria? Então eu tenho novamente, posição final, posição inicial, tempo final, tempo inicial. Tá certo? Resultando em uma velocidade média
de 90 km por hora. Veja um resultado diferente já do resultado anterior, tá certo? Então, nesse trecho, a velocidade média foi aí um pouco maior, tá certo? Porém, a pergunta que eu deixo é: qual vocês acham que é a descrição mais exata? Pegar o intervalo enorme inteiro de Sousa até João Pessoa ou essas cidades aí, um pouco antes e um pouco depois de Santa Luzia, tá certo? Pensem um pouco sobre isso. E a próxima pergunta é: será que a gente pode melhorar ainda mais essa resposta? Será que a gente consegue responder com mais exatidão ainda? Eu acho que sim. Uma possibilidade seria essa. Então, ó, eu dei um grande zoom no nosso mapa da Paraíba, estou aqui na cidade de Santa Luzia. E vou dizer ao motorista: olha, faz o seguinte, registra o tempo que leva para você passar da entrada da cidade até a saída. Até a saída da cidade. Ok? Então veja que eu já diminui bastante o meu intervalo. Tá certo? Então eu estou dentro lá da cidade de Santa Luzia, pegando apenas a entrada e a saída. Registro o tempo que leva para eu percorrer essa distância, que seria somente ali dentro da cidade. Tá certo? Mas o motorista ainda não está satisfeito. Ele diz: se é assim, já que a gente está jogando esse jogo, eu vou escolher outra situação ainda. Eu vou anotar o tempo que leva quando o meu carro passa exatamente da placa Bem-vindo a Santa Luzia e percorre ali mais 1 km, por exemplo. Tá certo? Então, a placa Bem-vindo a Santa Luzia estaria, por exemplo, na posição 169 km. Então, eu vou anotar somente o tempo que leva para percorrer 1 km a mais. Eu vou anotar o tempo que leva apenas para percorrer esse trajeto pequenininho aí, de apenas 1 km, tá certo? Então, o motorista, um investigador curioso, seguiu aí com essa ideia, tá certo? Então, o intervalo agora é somente o tempo para ir do quilômetro 169 até o quilômetro 170, tá certo? Então, já estou reduzindo ainda mais o intervalo. E, segundo as anotações do nosso motorista, ele levou 2 horas e 36 minutos para chegar nesse quilômetro 169 e fazendo uma conversãozinha que eu sugiro que vocês tentem descobrir como foi que eu cheguei nesse valor, isso equivale a, digamos, 2,60 hora. Para chegar no quilômetro 170, só 1 km após, foram 2 horas e 37 minutos, o que equivaleria a 2,62, aproximando para 2 casas decimais, hora. Tá certo? Então o motorista vai calcular a velocidade agora usando esses dados aí. Tá certo? E, de acordo com os cálculos do motorista, nós temos aqui a posição final, posição inicial, tempo final, tempo inicial, tá certo? E de acordo com esses cálculos aí, eu tenho uma velocidade média agora de 50 km por hora, tá certo? E novamente, qual vocês acham que é a resposta correta sobre a velocidade com que eu passei em Santa Luzia? Certo? Seria aquela do intervalo gigantesco ou pegando esse intervalo de 1 km aí. Qual vocês acham que está mais próximo da resposta verdadeira, da resposta exata? Tá certo? Então, ó, nossa velocidade média está aí, mais uma vez, escrita dessa maneira, codificada, digamos assim, numa linguagem matemática. Então, no caso do nosso motorista, isso aqui passa a ser o quê? Posição, lembrando, né? É a posição em que eu estava no instante t igual a 2,62 hora, o tempo final. Isso aqui, né, olhando lá para cima, seria o nosso quilômetro 170. Menos a posição que o carro se encontra no tempo 2,60 hora. De acordo com o nosso motorista, a posição 169, tá certo? E aqui embaixo o intervalo de tempo, tá joia? Então, se eu realmente quisesse ser super, incrivelmente exato, o caminho é muito claro. Eu tenho que reduzir cada vez mais esse intervalo. Reduzir o intervalo de tempo na minha medição
que significa também, e ao mesmo tempo, reduzir a distância envolvida, esse deslocamento envolvido, tá certo? Se com um intervalo de tempo aqui de 0,02 hora, eu tenho uma resposta que seria, a meu ver, mais exata, quão exato seria essa resposta se esse intervalo fosse de 0,000001 hora? Eu acho que seria muito, muito exato, tá certo? Então, seria o equivalente, né, trazendo para o problema do carro, a você pegar o instante em que o pneu chegou imediatamente ali na placa, bem-vindo a Santa Luzia, e andou apenas alguns centímetros de sua circunferência, alguns milímetros de sua circunferência, e registrou esse tempo. Claro que eu não tenho os materiais, o equipamento para registrar, fazer esse registro do tempo. No entanto, o caminho teórico seria esse, tá certo? Para eu determinar com exatidão essa velocidade, eu teria que pegar um intervalo muito, muito pequenininho de tempo, que envolveria também um intervalo pequeno na distância, tá certo? Então, eu teria que calcular algo nesse sentido aí, como está aparecendo no slide. O intervalo seria de 2,60 hora, e ponha infinitos zeros aí, até o 2,6000001, por exemplo. Tá certo? Então eu estou caminhando, né, fazendo essa transição aqui, eu estou caminhando para uma maior exatidão. Eu estou fazendo um cálculo cada vez mais exato, tenho uma maior exatidão. Para poder responder essa pergunta inconveniente aí sobre a velocidade na cidade de Santa Luzia. Faz sentido isso? Eu espero que sim, porque nós precisamos entender bem esse ponto, tá certo? Então, conclusão. O resultado mais exato envolve a gente tomar intervalos cada vez menores, beleza? Então, ó, vamos pensar um pouco aí nesse intervalo de tempo. Então, as condições para determinar a velocidade são exatamente essas. Eu preciso conhecer um tempo inicial, que está relacionado a uma posição inicial, ou uma posição naquele tempo, e conhecer o tempo final. Está aqui. Tenho que conhecer o tempo final, que está relacionado a uma posição final. Então, eu preciso de todos esses dados para poder calcular uma velocidade. Tá certo? Então, enquanto o carro está fazendo esse trajeto, eu digo que há um intervalo de tempo relacionado, um delta t. Tá certo? Esse intervalo de tempo, ΔT, seria o tempo final menos o tempo inicial. Então veja só, vocês concordam comigo se eu disser, se eu reescrever esse tempo final dessa forma aqui? Olha só o que eu estou dizendo. Estou dizendo que o tempo final é igual ao tempo inicial, esse tempo aqui, mais, ou seja, adicionado ao ΔT, adicionado ao tempo que leva para cumprir esse trajeto. Faz sentido isso? O tempo final é o tempo inicial mais aquele intervalo de tempo entre o t final e o t inicial. Tá certo? Belezinha? Compreendido? Então o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou reescrever aquela maneira lá de expressar a velocidade. Velocidade era posição no tempo final menos posição no tempo inicial. Tempo final menos tempo inicial. Porém, eu vou reescrever, eu vou substituir o t final por essa expressão aqui. Então, como é que vai ficar a minha velocidade média? Vai ficar dessa maneira. Então, eu tenho um x, uma posição do tempo final. Porém, o tempo final é o quê? É o tempo inicial mais o ΔT, que é o tempo que leva de eu ir da posição inicial e chegar na posição final, tá certo? E embaixo pela mesma coisa. Isso aqui é o t final, tá certo? Tempo inicial mais o ΔT. E você pode ver claramente que eu tenho t inicial menos t inicial aqui em cima, tá certo? Então a minha velocidade média passa a ter essa cara aí, passa a ser essa expressão, tá certo? Então, isso aí é como a gente calcula a velocidade média,
Tá joia? E se eu quiser uma velocidade média cada vez mais robusta, mais exata, eu tenho que diminuir esse intervalo, eu tenho que fazer um ΔT cada vez menor. Quão menor? Olha, tanto quanto você puder. O menor possível. Um 0,0000000 e pense quantos zeros aí. Então, como é que será que eu escrevo isso, né, matematicamente? Como é que a gente, usando linguagem matemática, diz que eu estou me referindo a um intervalo tão pequeno quanto eu desejar? É usando o que a gente viu nas últimas aulas, o chamado limite. Tá certo? Então, é o limite. O limite, quando o intervalo de tempo, o ΔT, o tempo final menos o tempo inicial, estiver muito perto de zero, sem nunca alcançar zero, sem nunca ser realmente zero. O zero não pode entrar aqui, tá certo? Tá proibido. Eu não posso ter um ΔT igual a zero, tá certo? Mas eu posso me aproximar de zero tanto quanto eu desejar. 0,000 e conversa para frente, tá certo? Então, a velocidade, e perceba que o mzinho saiu daqui, eu não vou chamar isso aqui mais de velocidade média, então tirei isso aqui. A velocidade é o limite quando ΔT tende a zero dessa expressão. Posição no tempo final menos posição no tempo inicial. Então eu não chamo mais isso aí de velocidade média, seria a minha agora chamada velocidade instantânea. Deixo para vocês filosofarem sobre o significado de instantânea, não vou entrar nesse mérito aqui. Ou simplesmente, né, velocidade. Tá certo? Então o cálculo da velocidade é realizado a partir dessa expressão, desse limite aí. Tá bom? E uma maneira de eu reescrever essa velocidade, de uma maneira mais compacta até, é pegar o numerador, né, e escrever simplesmente como um ΔX. Lembrando que esse delta quer dizer final menos inicial. Então, ΔX seria um x final menos um x inicial. Tá certo? As duas expressões são equivalentes aqui. Tá joia? Então, ó, nesse exemplo que a gente está falando do início da aula até agora, nós utilizamos x como sendo uma função. É a função o quê? Posição em relação ao tempo. Às vezes lá na aula do ensino médio a posição é tratada usando a letra S. Eu já vi, né? A letra S, S de t, seria a posição em função do tempo. Aqui apenas por escolha eu usei a letra x. E esse tratamento, esse raciocínio, o pensamento que eu venho utilizando até esse momento, ele vale para qualquer função, não necessariamente posição, não necessariamente tempo, ok? Esse é o caso da velocidade, a velocidade é tratada assim. Mas para um caso geral, ou seja, quando eu tenho uma função f qualquer que seja, e essa função depende de x, eu tenho um f de x, eu posso construir um limite dessa mesma maneira, não tem problema nenhum, tá certo? Eu posso escrever esse limite aí. Esse limite representa uma variação no valor da função, no valor de f de x, quando a gente altera um pouquinho o x. Na velocidade era mudar um pouquinho o tempo. Né? Se eu mudo um pouquinho o tempo, qual é o efeito aqui na posição? Quanto muda a posição? Mas para qualquer função isso se aplica, tá certo? F de x igual a x ao quadrado, eu posso escrever um limite dessa maneira. Pressão com relação ao volume da fisicoquímica, né? Se eu mudar um pouquinho do volume, um ΔV, quanto se altera a pressão? Eu posso estudar isso usando essa noção aqui de limite, tá certo? Então vale para funções de maneira geral, sem prejuízo, tá certo? Então, o limite de uma função, qualquer função que seja, construído dessa maneira aí, uma variação em f de x ou em y, por uma variação na variável independente, tem um nome muito especial em cálculo. Esse limite ele tem um nome muito especial. Que nome é esse? Tá.
É a derivada. É a derivada de uma função, tá certo? Então, a derivada da função f de x é representada por f' de x, tá certo? Então, esse limite que a gente acabou de ver aqui é a derivada da função f de x, é o f' de x. O que é uma derivada? É um limite. É um limite bem especial, tá certo? É o limite de quando eu estou interessado em descobrir quanto muda uma função f quando a gente muda a variável independente, o x, por uma quantidade muito pequena, uma quantidade tendendo a zero. Tá certo? Então isso aí é uma derivada. E a velocidade, que a gente viu agora há pouco, que é tratada por esse limite, seguindo esse limite, é então o que? A velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. É o x' de t. Ou se você conhece a posição como s, não tem problema, é o s' de t. Tá certo? Então a velocidade é uma derivada. A derivada da posição em relação ao tempo. Tá joia? Então, usando aquela forma mais compacta, né, a velocidade é o limite, quando ΔT tende a zero, de ΔX sobre ΔT, lembrando que esse x é uma função do tempo, é um x de t. E o que nós vamos fazer agora é utilizar uma notação diferenciada para essa velocidade, a chamada notação de Leibniz. Leibniz teve uma disputa séria com o Isaac Newton pela a disputa pela, digamos, descoberta ou invenção do cálculo, tá? Então, embora seja atribuída a Isaac Newton, hoje em dia a gente usa quase que 100% da notação criada pelo Leibniz, quando se trata das derivadas do cálculo diferencial, tá certo? Então, qual é a da notação do Leibniz? Você tira o limite, né? Você tira o nome limite aqui, o ΔT tendendo a zero, e escreve ou reescreve esses deltas, né? Esse delta aqui é substituído por um dzinho minúsculo. Então, na notação de Leibniz, o v, a velocidade, é o dx sobre dt. No entanto, gente, isso aqui não é uma divisão, não é a razão de um dx sobre dt. Isso aqui, essa representação, é esse limite aqui. Tá certo? Não é simplesmente dividir o dx pelo dt. Isso aqui trata-se de um limite quando esse dtzinho aqui se aproxima de zero. É um número muito, muito pequeno. Tá certo? Muitas vezes isso aí é chamado de uma variação infinitesimal. Uma variação infinitesimal num sentido de infinitamente pequeno, se é que eu estou me fazendo entender, tá certo? Mas essa notação do Leibniz, repito, não é uma divisão puramente, tá certo? É a aplicação desse limite que aparece aí em cima, tá certo? E isso aí vale para a velocidade. A velocidade é o dx dt, dx sobre dt. Variação na posição com o passar do tempo, variação infinitesimal da posição relacionada a uma variação infinitesimal no tempo. Muitas maneiras de falar. Para a forma geral, né, para uma função qualquer, o nosso f' de x, a derivada de x, é aquele limite que eu mostrei anteriormente, que na notação de Leibniz passa a ser isso aqui, um df dx. Lembrando sempre que esse f ele é uma função de x, tá certo? Então o f ele depende de x. E como normalmente a gente costuma chamar o f de x de y, na notação de Leibniz, a derivada passa a ser um dy dx, tá certo? Então veja só, partindo daquele exemplo da velocidade, né, desse problema de determinar a velocidade, nós chegamos na derivada.
né? E na velocidade expressa como uma derivada, tá certo? E a notação de Leibniz é aquela mais conhecida que a gente vai usar à torto e à direito daqui para frente, tá certo? Então, digamos que essa seria a nossa aula introdutória às origens da derivada. Nas próximas aulas nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, porém eu acho que essa aula é muito importante porque, a meu ver, é muito mais interessante, muito mais importante você entender de onde vem o conceito, de onde vem a derivada, qual a sua aplicação, já assim de cara. Depois a gente se interessa por como calcular a derivada para casos diferenciados, né, para casos cada vez mais estranhos. Porém, eu acho que esse momento é talvez o mais importante, tá certo? Então, nas próximas aulas nós vamos desenvolver ainda mais aí o conceito da derivada, tá joia? Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!